Enfim, a Paloma respondeu aqui, exatamente, é isso aí. Então, quando nós temos esse reconhecimento dos erros que cometemos, é um dos primeiros passos. Inclusive, aqui, né, nesse breve encontro nosso aqui nessa live, falando especificamente sobre a ruminação, o primeiro passo que eu sugiro para você tentar minimizar, no próximo encontro eu vou compartilhar mais estratégias como minimizar esses efeitos. Por que eu digo como minimizar e não evitar? Porque você vai ter em alguns momentos, você vai ter, a questão é a intensidade e a frequência, né? Eu sempre compartilho esses dois importantes fatores, né? Em tudo que fazemos, a intensidade e a frequência. Quando nós falamos de dependência, mudança de hábitos, quando nós falamos de dependência química, dependência alcoólica, quando nós falamos sobre relações, quando nós falamos sobre erros. Então, a intensidade e frequência da repetição daquele comportamento, seja positivamente ou na perspectiva negativa daquilo que você faz, daquilo que você quer mudar, né? E o primeiro passo, né, para tentar minimizar esses fenômenos psicológicos, ou esse sentimento, no sentido aqui da ruminação emocional, dessa perturbação desse sentimento, o primeiro passo é você identificar isso. Nossa, Matheus, que passo simples. É muito simples. Porém, isso não significa que será fácil. Porque muitas vezes nós ficamos martelando naquele sentimento, aquilo que nós falamos para alguém no passado, ou deixamos de falar, e nós pensando sobre isso só intensificamos mais e mais e mais ainda. Nós entramos no ciclo vicioso. Vamos imaginar aqui, ciclo vicioso. Nós temos o primeiro ponto do ciclo vicioso é a preocupação, a ruminação. A ruminação daquele episódio que você fez ou deixou de fazer, um comportamento que você fez ou deixou de fazer. Esse comportamento esse pensamento que você tem, te leva a um estado de ansiedade. Eu estou aqui tentando fazer o círculo aqui, né, desse ciclo vicioso. Então tem o momento, o pensamento de ruminação sobre aquele caso que você fez, aquela palavra que você falou ou deixou de falar, aquele comportamento agressivo que você fez ou deixou de fazer, talvez, eu não sei, naquele momento específico no seu passado. Isso te leva a um estado de ansiedade. Essa ansiedade, esse hiperfoco nesse pensamento que te traz, que você tem lá no seu passado, leva a mais preocupação e mais ruminação, que essa ruminação vai trazer mais ainda ansiedade. E aí você entra nesse ciclo vicioso. Eu acho que eu coloquei aqui no slide que eu separei, deixa eu ver se eu encontro. Vamos ver aqui. Encontrei. Vou aqui compartilhar a tela com vocês. Cadê? Veja, nós temos ali, né, eu peguei esse slide aqui em inglês, mas ali em azulzinho claro, na direita, né, você assistindo aí depois a gravação, no seu lado direito, temos a preocupação e ruminação. Que nesse sentimento, ou nesse episódio específico, no seu passado, tente lembrar, ou você colocando aí o seu paciente, o seu cliente nesse momento, né, ou você um gestor de equipe, enfim, algo que você errou no passado, e isso vai trazer sentimentos de ansiedade sobre aquilo que você fez ou deixou de fazer. Logo, isso vai trazer ali no rosinha, não sei como é que você está vendo ali, salmão, enfim, mais preocupação e mais ruminação, que vai trazer mais ansiedade. Veja como isso vai se tornando esse ciclo vicioso, que cada vez mais você vai se tornando dependente desse ciclo vicioso. Isso vai prejudicando, como eu já disse, a sua autoestima, a sua autoconfiança sobre algo, aquilo que você fez ou deixou de fazer, a maneira como você vai argumentar algo. Porque se você tem uma apresentação amanhã na escola, no trabalho, e você sabe que na última apresentação você não foi bem, porque você falou algo que todo mundo te olhou com cara feia, logo essa intensificação desse episódio no passado vai trazer cada vez mais preocupação e ansiedade para você. E aqui é uma diferença, eu acho que eu comentei rapidamente no meio do vídeo, no nosso encontro aqui, entre ruminação e preocupação. A ruminação, normalmente, ela é mais definida, vamos dizer assim, direcionada para essa visão retrospectiva no passado, né? Essa intensificação negativa e sombria, né, obscura sobre o acontecimento negativo no passado, e você intensifica a sua mente lá, você leva o seu estado mental, a sua projeção mental para o passado, essa visão retrospectiva. E a preocupação ela está mais direcionada a um acontecimento no futuro próximo, né, que vai trazer também essa ansiedade. Nós chamamos de ansiedade estado, né? Quando esse sentimento, quando esse momento passar, a sua ansiedade vai passar, porque a sua ansiedade, como ansiedade estado, ela está direcionada para um estado específico de um futuro próximo, que você tem normalmente ali uma preocupação afetiva com aquilo. Você não vai se preocupar ou ter uma ansiedade com aquilo que você não tem um vínculo, uma conexão afetiva. Não precisa ser uma conexão afetiva forte, mas você tem uma preocupação afetiva com aquilo, certo? Então, o primeiro passo é, assim, simplesmente dizendo aqui, basicamente, é a identificação, né? Você identificou, você foi no banheiro
e está ali, né, sentado na privada pensando sobre aquilo, ou você trabalhando, normalmente ali você começa a viajar nos seus pensamentos, se preocupando com aquilo, você direciona, identifique. Tomou a consciência no sentido, meu Deus, Matheus, para de pensar sobre isso. Se você estiver ali, recomendo, com papel e uma caneta, é o segundo passo, anote, escreva, né? Inclusive, nós temos dentro aqui do Clube NAS, né, que eu vou deixar o link aqui embaixo, o curso disponível com a neurocientista e neuropsicanalista Kézia Anders, e junto comigo também, sobre escrita terapêutica e neurociência afetiva. O escrever à mão, né, não digitar, estou falando de escrever, papel, com caneta ou lápis, enfim, o sentimento ali, não estou falando de criar um diário aqui, tá? Mas o sentimento que você está sentindo, o exato sentimento que você está sentindo. Tente escrever exatamente, dar definições, rótulos sobre aquele sentimento que você está sentindo naquele momento específico. E a partir disso, a terceira lição, a terceira dica que eu dou para você é o que poderia, você escrever o que poderia acontecer, o que você desejaria acontecer, se você tivesse feito, tivesse ali uma outra decisão, um outro comportamento no passado, no lugar daquele que você de fato teve. Não sei se ficou claro. Se você deixou de falar algo no passado e isso fica te ruminando, escreva essa terceira lição, escreva o que você queria ter falado, mas não falou, mas escreva o que você queria ter falado. Eu queria ter falado que eu amo aquela pessoa, ou que eu não quero mais estar com aquela pessoa, enfim, escreva. E a partir disso, se você tivesse falado isso que você escreveu, qual seria talvez o possível resultado, o possível futuro cenário que você teria? Porém, importante aqui, importante, tá? Eu não conheço você, como eu já disse. Não sei como é que é o seu estado de ansiedade, como você lidar com você mesmo. Só faça isso, essa terceira lição, essa terceira dica, se você não tiver aí uma intensificação nos seus estados de ansiedade. Porque se você se considera uma pessoa que constantemente vivencia ansiedade, essa dica, essa última dica, acho que não será legal para você. Eu não sugiro para você. Porque você vai intensificar mais ainda estados de ansiedade e preocupação. E talvez intensificação de arrependimento. Porque por projetar esse terceiro cenário, né, esse cenário hipotético que talvez aconteceria, uma possível consequência, e você focar nisso, isso pode intensificar mais ainda o seu arrependimento. Então faça uma autoavaliação madura, né, de maturidade emocional com você mesmo e pratique. Comece nessas três perspectivas, nessas três lições ou ensinamentos, que afirmo com segurança, você vai reformular a maneira como você pensa sobre você mesmo e sobre as suas futuras decisões, né, nessa regulação emocional, nessa sapiência, né, que eu chamo de estese emocional, de sensibilidade, não de fragilidade, mas sensibilidade de perceber os seus pensamentos e as futuras decisões que você vai ter.